Caros acadêmicos, bem-vindos novamente. Meu nome é Alex Manubio Mendes. Eu sou responsável pela disciplina de Português Instrumental e iremos continuar os nossos estudos e aprofundaremos os nossos conhecimentos com os temas propostos. Para esta aula, nós temos como objetivo compreender as estratégias de leitura e interpretação textual, identificando, evidentemente, elementos linguísticos, discursivos e contextuais que contribuem para a construção de sentidos no texto. Precisamos aplicar procedimentos de análise textual, reconhecendo as estruturas argumentativas, de intencionalidade e organização dos diferentes gêneros discursivos apresentados. Precisamos desenvolver a produção de textos coerentes e coesos, adequando a linguagem, a estrutura e aos objetivos comunicativos às situações propostas de escritas acadêmicas e profissional. O material na plataforma objetiva acompanhá-los ali no estudo de todos esses temas, né? Então, leia os artigos como preferir, linearmente, né? Ou a partir do tópico ali que seja do seu interesse. Mas procure conhecê-los bem. Ele será um acompanhante, né, durante a disciplina e desejo, né, que o seja também ao longo aí das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvida, para que posterior, nos nossos encontros, você tire aí as suas dúvidas, onde que a gente vai fazer um condensado, né, para que todos se apropriem aí de todo o componente. Então, eu sempre estarei à sua disposição, basta você se fazer presente no dia e na hora combinada. Vamos começar? Bom, pessoal, no nosso primeiro encontro, nós falamos aí sobre o que é um texto, né? Que não é um amaranhado ali de palavras soltas, a gente precisa de conexões, de sentido, de coesão e de coerência. E o livro, ele desempenha um papel importante na vida, né, e na formação do ser humano, pois é através dele que nos tornamos mais sensíveis ao mundo e capazes de entender as nossas próprias reações, né? Essa reflexão de abertura, né, porque ler, escrever e interpretar também importa para quem ama números, né? Podemos pensar assim. Muitas das vezes pensamos que a leitura, a escrita e a interpretação de textos pertencem ali apenas ao universo das letras. Mas a verdade é que toda ciência, inclusive a matemática, ela se fortalece quando o pensamento está bem estruturado, né, e a comunicação, ela é clara e objetiva. Então não basta resolver uma equação se não soubermos explicar o raciocínio que nos levou até ela. Nesta aula de português instrumental, eu quero mostrar que a linguagem, ela não é um obstáculo, mas sim uma aliada poderosa. A capacidade de ler criticamente, interpretar textos, argumentar com coerência e produzir textos bem elaborados abre portas dentro e fora da sala de aula, né? Mais do que saber escrever, é preciso saber se expressar, se posicionar e fazer-se entender. Ao dominarmos aí a linguagem, né, nos tornamos mais conscientes, mais criativos e mais preparados para os desafios acadêmicos e profissionais. A matemática pode até ser a linguagem do universo, né? Mas a leitura, ela é o caminho que nos leva para poder compreendê-lo, claro, com profundidade e, obviamente, com sensibilidade. Vamos juntos tornar a linguagem uma aliada no nosso raciocínio lógico, né? É para isso que estamos aqui. Pessoal, a palavra comunicar, como a gente viu, né? A gente viu a palavra texto, né? Mas a palavra comunicar, ela vem do latim, comunicare, né? Que significa literalmente pôr em comum. Essa origem etimológica aí, ela carrega um sentido profundo. Comunicar é mais do que falar ou escrever, né? Na realidade, é compartilhar experiências, ideias, saberes ali com o outro. É um fato, né? E é um ato ali de construção coletiva, né? De convivência, de interação social. Nesse sentido, a comunicação humana, ela não é apenas uma habilidade linguística, né? Mas é um elemento essencial ali na vida em sociedade.
Então, é por meio da comunicação que formamos vínculos, né? Transmitimos valores, ensinamos, aprendemos, negociamos e participamos do mundo. Ela está presente em tudo, na fala do professor, no texto de um artigo, no relatório de um experimento, na explicação ali de um problema matemático. Então, engana-se quem pensa que os cursos da área de exatas estão distantes disso. Pelo contrário, a matemática, enquanto ciência da lógica, da estrutura, da precisão, ela também exige clareza na comunicação. Um cálculo bem feito precisa ser compreendido por quem o lê, né? Uma pesquisa estatística, ela precisa ser interpretada por outros profissionais. Então, o professor de matemática, ele precisa dominar a linguagem para ensinar com eficiência, né? Ou seja, saber comunicar é parte do ser matemático. Ao escrever um relatório, apresentar um seminário, elaborar um projeto de iniciação científica, ou até mesmo em uma conversa acadêmica, a habilidade de se expressar com clareza e objetividade é tão importante quanto o domínio técnico. A linguagem oral e escrita é o meio que torna visível o raciocínio, o pensamento, né, a lógica. E, além disso, na sociedade atual, marcada, claro, pelo excesso de informações e pela velocidade das trocas, né, quem sabe se comunicar bem ganha destaque. Comunicar é ter voz, é ter presença, é saber defender ideias, interpretar o que lê, posicionar-se, né, de forma crítica e consciente, mas também é saber ouvir, compreender, dialogar, elementos cada vez mais valorizados, tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho. Por isso, nessa disciplina de português instrumental, o nosso objetivo vai muito além de revisar regras gramaticais. Vamos trabalhar a leitura crítica, a interpretação textual, a produção de texto com propósito comunicativo, lá nos nossos encontros, né, avaliativos. Então, sempre voltado, evidentemente, à realidade acadêmica e profissional de vocês, né, estudantes aí do curso de matemática do IFTM. Então, quero, né, que vocês desenvolvam aí a capacidade de usar a linguagem aí como ferramenta, né, ferramenta essa que construa aí um novo pensamento, então, que faça comunicar novas descobertas, que faça se expressar de ideias com precisão e, evidentemente, participar ativamente da construção aí do conhecimento. Porque, no fim das contas, não basta saber, né? É preciso saber dizer, é preciso saber escrever, é preciso saber compartilhar, né? E é para isso que nós estamos aqui. Bom, pessoal, quando alguém escreve, quando alguém fala, pinta, gesticula, canta, ou expressa qualquer ação com sentido, ele está realizando ali um ato de comunicação. Esse ato ele pode ocorrer por meio da linguagem verbal, como na fala, na escrita, ou então por meio da linguagem não verbal, né, como em imagens, expressões faciais, gestos, né, símbolos, os sons e as cores. Mas por que a gente faz isso, né? Porque sempre existe uma intenção por trás de toda a comunicação, né? Seja ela informar, convencer, emocionar, alertar, ensinar, né? Entre tantas outras aí. Então, mesmo quando alguém apenas acena ou faz silêncio, ainda assim está comunicando algo dentro de um contexto, né? Então, para que esse processo ocorra de forma completa e compreensível, são necessários elementos fundamentais da comunicação que garantem a transmissão e recepção da mensagem, né? Mas que elementos são esses? Será que a gente ainda lembra desses elementos, né? Alguns de vocês, com certeza, acabou de sair do ensino médio, mas outros, eu acredito que não. E isso é relembrar, né? Para que a comunicação aconteça de forma eficaz, esses elementos são os elementos básicos que vai estruturar esse processo. Vamos lembrar disso daí? O emissor, ou seja, o emissor o remetente, né? Então, é quem inicia o processo comunicativo. Ele é o sujeito que codifica a mensagem, né? O que é essa codificação? É o sujeito que organiza uma ideia, né, em palavras, em gestos, em imagens, ou em sinais para poder transmiti-la. O receptor, ou seja, o destinatário, né, é quem recebe, é quem interpreta a mensagem. Então, para isso, ele precisa ser capaz de decodificar
os sinais que são enviados pelo emissor, compreendendo ali o seu significado dentro do contexto. A mensagem, ela é o conteúdo da comunicação, né? A informação, é a ideia, é o sentimento, né? Ou a instrução que se deseja transmitir ali do emissor para o receptor. Nós temos também o código, que é o sistema, né, de signos utilizado ali para poder compor a mensagem, né? Então, aí, como a língua portuguesa que a gente está usando, né, a linguagem matemática, sinais visuais, os gestos, entre tantos. Então, a comunicação, ela só acontece se ambos, o emissor e o receptor, dominarem ali o mesmo código, né? Além disso, a gente tem o canal, ele é o meio físico, né, pelo qual a pessoa, a mensagem, ela é transmitida, né? Então, essa mensagem, ela pode ser transmitida aí como o falar, né? Ali o papel na hora de escrever, né? Pode ser também um aparelho eletrônico, né? Porque a gente pode conversar por mensagens, de maneira digital, entre tantos aí, né? Então, e por onde que essa mensagem ela vai circular, né? É todos esses meios, é todo esse canal que a gente tem aí para que a coisa aconteça. Com relação ao contexto, que também entendemos como situação, né? Seria o ambiente, seria o tempo, né? Seria a circunstância em que ocorre aí essa comunicação. Então, ele influencia diretamente aí na forma como a mensagem ela será compreendida, né? E, evidentemente, interpretada. Mas vamos lá. Vamos colocar isso em prática, né? Imaginemos aí um professor, vocês, né? Em sala de aula ali, explicando uma fórmula matemática, né? Enfim. Então, o professor, ele é o emissor, né? O aluno, então, ele é o receptor. A explicação da fórmula que você está indo fazer ali é a mensagem. A língua portuguesa e os símbolos matemáticos que estão sendo usados, então, funcionam como código. A voz ali, né, a oralidade, o quadro de uma maneira visual, né, eles serão os canais, e a aula naquele momento é o contexto, né? Então, entender esses elementos ajuda a melhorar aí a clareza da comunicação e, evidentemente, a evitar os ruídos, né? Mas o que são os ruídos, professor? Os ruídos são as interferências, né? É tudo aquilo que atrapalha e que dificulta aí o entendimento daquilo que é passado. Dando continuidade, né? Essa nova tela aí para vocês, ela nos convida a refletir sobre o verdadeiro sentido do ato de ler, né? Muitas das vezes, nós nos limitamos à leitura à simples decodificação de símbolos, né? Como quando reconhecemos aí a palavra pare em uma placa de trânsito. Então, esse é o primeiro passo, identificar os sinais e entender o que eles dizem, ou seja, decodificar. No entanto, ler vai muito além disso. Compreender significa alcançar o sentido profundo daquilo que foi lido. Claro que considerando o contexto, as intenções, as relações entre os elementos e até mesmo os sentidos ocultos. É isso que diferencia uma leitura superficial de uma leitura crítica. Né? A gente tem uma tirinha aí ao lado que exemplifica bem essa diferença. Né? Os personagens veem aí a placa de proibição, mas interpretam de formas distintas. Né? Alguns não entendem o seu real significado e agem aí de modo equivocado. Apenas no final, quando um deles espirra, né, percebemos aí que o símbolo queria dizer não espirre. Ou seja, a compreensão ela foi alcançada tardiamente, né? Mas o estrago, esse aí já estava feito, né? Além disso, o que a gente percebe no canto, aqui no canto, né? No canto esquerdo do nosso slide, há uma ideia centralizada aí, né? O ato de ler pode ser também uma forma de transformação pessoal. Segundo diversas teorias, né, da leitura, quando compreendemos ali profundamente um texto, seja ele verbal, seja ele visual ou simbólico, não saímos como antes, né? Ler
é, portanto, um processo de construção e reconstrução de si mesmo, né, de crítica, de ampliação da consciência, né? Essa reflexão, ela é essencial mesmo para quem estuda matemática. Afinal, interpretar um enunciado, resolver um problema, ler um gráfico ou escrever um relatório também são formas de leitura e exigem mais do que apenas a decodificação, né? Exige ali a compreensão, o contexto, exige ali uma intenção. Então, quando falamos que o ato de ler pode transformar o sujeito, não estou exagerando de forma alguma. A leitura, ela é, antes de tudo, um exercício ali de escuta do mundo, né? Ler não se resume a reconhecer letras ou palavras, né? Mas a estabelecer conexões entre aquilo que está no texto, né? Aquilo que já sabemos, vivemos ou sentimos. É um diálogo entre o que está escrito, né? E a nossa bagagem de vida. No slide a gente vê isso representado pela ideia de que existem múltiplas teorias sobre o ato de ler, né? E que todas elas apontam para algo maior. A leitura é uma prática que pode nos modificar, expandir nosso olhar, nos tornar mais conscientes, sensíveis, né, críticos. Na área da matemática, por exemplo, essa capacidade de compreensão profunda, ela é essencial. Quando lemos o enunciado de um problema, né, não basta entender as palavras isoladas, é necessário compreender o contexto da situação, a lógica envolvida, o que se pede, né, e como se deve organizar um raciocínio. Então, um pequeno erro de interpretação pode levar ali a uma resposta incorreta, né, ainda que os cálculos eles estejam ali certos. Além disso, a linguagem matemática também é simbólica e exige uma leitura não verbal, né? Há presenças de gráficos, de fórmulas, diagramas, tabelas, né? Que também são formas de texto e que precisam ser lidas com atenção e analisadas criticamente. Por isso, gente, que desenvolver essa consciência sobre a leitura é fundamental em todas as áreas do conhecimento. Quando compreendermos que ler é decifrar o mundo em suas múltiplas formas, passamos a entender que somos leitores de placas, de expressões, de imagens, de sinais, de comportamentos, né? E, claro, de textos acadêmicos e científicos, né? Ao final, a grande pergunta não é apenas o que é ler, mas sim para que lemos, né? E a resposta pode ser para entender o mundo, para tomar decisões, para resolver problemas, né? Para viver em sociedade e, acima de tudo, não menos que tudo, né? Transformar a nós mesmos. Interessante, né? É uma reflexão que a gente faz sobre esse processo lindíssimo que é a leitura. Mas, dando continuidade, bom, essa próxima tela nos apresenta aí uma ideia bastante centralizada, né? Que a leitura não é um ato mecânico, mas sim um processo cognitivo, né, e interpretativo que envolve atenção, reflexão e principalmente ali construção de significados. Então, quando falamos que ler vai além da decodificação, estamos dizendo que ler não é apenas transformar letras em sons ou identificar palavras desconhecidas. Essa é apenas a primeira etapa do processo. A decodificação é de fato necessária, né? É o momento em que identificamos ali os sinais gráficos, como as letras, números, símbolos, que sejam, né? E os traduzimos em sons ou palavras compreensíveis. No entanto, isso não garante compreensão. Uma pessoa ela pode ler fluentemente um texto e ainda assim não entender nada, absolutamente nada do que foi dito, né? Se não for capaz de processar, de interpretar, de conectar as informações, o seu conhecimento ali, o que ele entendeu, né? O que ele tem previamente sobre isso, né? Não gerará um contexto para o que foi verdadeiramente ali apresentado, né? É justamente aí que entra o que chamamos ali de processamento textual, né? Trata ali dessa capacidade de acessar o significado que está ali por trás das palavras, né? Identificar a intenção comunicativa do texto, compreender aí as relações entre as ideias, inferir informações implícitas, né? E até mesmo questionar ali ou criticar o conteúdo. Então, ler nessa linha de pensamento que eu levo para vocês,
é uma atividade ativa, né? Mas nunca passiva. E aí, gente, no campo da matemática, isso é particularmente importante. Um aluno ele pode dominar técnicas, né, fórmulas, mas se ele não for capaz de interpretar corretamente o enunciado, um gráfico, né, que seja, ou uma situação, um problema, corre o risco de aplicar o conhecimento de forma inadequada, né, ou incompleta. Então, isso mostra que a leitura, o raciocínio lógico são habilidades complementares e interdependentes. Além disso, a construção de sentidos, né, também depende ali do objetivo da leitura. Então, o mesmo texto, ele pode ser lido com diferentes finalidades, como a gente sabe disso. Né? A finalidade pode ser de informar, mas pode ser de resolver um problema, pode ser de comparar um dado. Então, localizar uma informação específica, interpretar uma ideia ali complexa. Então, em cada caso, o leitor ele precisa ativar estratégias diferentes de leitura e processar o texto, né, de acordo com a finalidade comunicativa que é envolvida, né? Agora, a imagem do slide, que é uma figura aí com uma lâmpada acesa sobre a cabeça, né, reforça aí a ideia de que a leitura eficaz, ela ilumina o pensamento, né? Ela ativa conexões, ela desperta ideias e amplia aí a nossa capacidade de compreender o mundo. Ler, portanto, é uma forma de pensar com profundidade, né? É um processo que exige atenção, análise, envolvimento. Então, ao longo ali das próximas etapas de nossas aulas, será importante que vocês, enquanto leitores, né, estejam conscientes dessa diferença entre apenas decodificar e realmente compreender e construir sentidos, né? Pois essa competência impacta ali diretamente o desempenho acadêmico, o desempenho profissional e sim também, por que não, o desempenho pessoal, né? Bom, ao abordar aí a leitura como processo de compreensão e construção do sentido, né, Koch, em 2002, ele propõe, né, que para interpretar adequadamente um texto, o leitor ele precisa mobilizar diferentes sistemas de conhecimento, né, que atuam ali de forma articulada. Então, esses conhecimentos são fundamentais para que a leitura seja mais do que uma simples decodificação. Ela se transforma em um processo ativo de interação com o texto. Então, o primeiro sistema é o conhecimento linguístico, que diz respeito ali ao domínio da língua. Então, envolve ali o vocabulário, as regras gramaticais, a construção sintática, né, os sinais de pontuação, as relações de coesão e coerência que a gente viu no nosso primeiro encontro, né, entre outros tantos. Então, esse conhecimento, ele permite ao leitor reconhecer ali palavras, interpretar construções frasais, né, entender tanto os sentidos literais quanto os sentidos figurados do texto. Então, no caso dos estudantes de matemática, compreender os enunciados de questões, instruções de provas, textos explicativos ou problemas contextualizados, depende diretamente da competência linguística, né? O segundo sistema, que é o conhecimento enciclopédico, também chamado de conhecimento de mundo, refere-se a tudo aquilo que o leitor já conhece, que viveu, que aprendeu, que experimentou, né? Por exemplo, ali, ao se adaptar a um problema matemático que envolve a compra de materiais ou planejamento de um percurso, o aluno ele usa o seu conhecimento de mundo para interpretar ali de maneira correta o contexto, né? E aplicar os conceitos matemáticos. O terceiro sistema é o conhecimento interacional, que vai dizer respeito ali à consciência do leitor, né, de que a linguagem é usada em situações de interações sociais, né? Então, ou seja, todo o texto ele é produzido por alguém, que é produzido por alguém, tem uma intenção, né, um determinado contexto ali, e para um determinado público. Então, todo esse sistema é dividido em 4 tipos, que seria o conhecimento ilocucional, que se refere à intenção do discurso, né? O que vai ser? É sugerir, é questionar, é advertir, é informar, né? O conhecimento comunicacional, que está relacionado à adequação do texto ao seu público, né? Como que isso vai ser tratado, então, a linguagem de um artigo acadêmico, né? A mensagem no celular, enfim, cada um vai ter sua competência ali, né? O conhecimento metacomunicativo, que envolve a capacidade ali de refletir sobre o próprio ato comunicativo, e o conhecimento superestrutural, né, que vai estar relacionado ali ao domínio da estrutura dos gêneros textuais,
que a gente ainda vai tratar sobre isso, se não me engano, no nosso ponto 3. Então, cada tipo de texto sugere um modelo diferente, uma carta, uma notícia, um artigo científico, né, um relatório técnico. Então, a gente precisa reconhecer essa organização, né, para poder prever as informações e, evidentemente, navegar, né, mais facilmente por esse mundo. Dando continuidade, pessoal, quando falamos em leitor crítico, não estamos nos referindo a alguém que apenas pega a ideia ali geral do texto, né? Ser leitor crítico é investigar o texto, é perguntar-se sobre quem fala, para quem fala, com que intenção, né? E por quais meios, e ao mesmo tempo construir sentido ali, né? Então, a partir da linguagem usada, do contexto, do conhecimento prévio do leitor, tudo se transforma. Então, essa postura, ela é decisiva no ambiente acadêmico, especialmente em matemática, né? Onde a precisão ali do enunciado e a interpretação correta de tudo, das hipóteses, né? E dos resultados, condicionam a solução do problema. Essa tela aí, esse slide aí, ele destaca duas instâncias pelos quais o leitor se constitui no texto, né? O nível pragmático, né? E o nível linguístico semântico. Mas o que é isso? Né? O nível pragmático, o texto é como uma ação comunicativa, né? A gente vê o texto como ato de comunicação. Então, interessa-nos o propósito, né? Que é de informar, de instruir, de argumentar. Interessa-nos o público, né? Para quem, o gênero, o que é que eu tenho que fazer? É um e-mail, é um manual, é uma prova? Os recursos, né? Enfim, no contexto da matemática, um enunciado que começa com demonstre que é muito diferente, né, do outro que fala ali, calcule, interprete o gráfico. Então, cada forma aciona estratégias diferentes. Então, provar requer encadear argumentos. Calcular demanda escolher métodos, interpretar convoca a leitura de dados, né? Tendências e algumas limitações. Então, a leitura pragmática alinha a expectativa junto à ação ali, né? No nível linguístico-semântico, o texto, né, como potencialidade de sentido, é diferente, porque o foco recai sobre a linguagem, sobre a construção do significado. O texto não entrega todo o sentido, né, pronto ali. Ele oferece ali pistas que o leitor articula com seus conhecimentos para poder atualizar o significado ali na leitura. Então, quando a gente analisa o lexo, né, que seria a palavras técnicas e os seus usos, quando a gente fala da polissemia, que é uma palavra pode ter vários sentidos, a coerência que a gente viu no nosso primeiro encontro, né, que precisa ter entre as partes, né, a coesão, enfim, né, aquilo que está implícito, aquilo que está explícito, considerar tudo, né. Na matemática nós temos, aparentemente, que é aparentemente simples, né, mas que pode mudar o estatuto semântico conforme o contexto, né. Função crescente, né, tem definição precisa, tende a, envolve um limite, né, aproxima-se de, precisa ali de um texto introdutório, mas requer uma formalização em análise, né? O leitor crítico, ele verifica o sentido operacional das palavras, né, naquele texto específico e evita, e fazendo isso, ele evita confundir a linguagem comum com uma linguagem propriamente técnica, né? Bom, já quase chegando no final, a textualidade, ela diz respeito ao que torna um texto, né? O que é um texto de fato. Não basta reunir frases, né, bem escritas e conectadas gramaticalmente. É preciso que o texto cumpra uma função comunicativa, que tenha sentido, intencionalidade e produza um efeito de significado para quem está fazendo a sua leitura. Por isso que dizemos que a textualidade não está apenas no texto, mas na relação entre quem escreve e quem lê. Né? A gente vê que existem fatores pragmáticos que influenciam diretamente na produção, né, e na percepção do texto, né? O primeiro deles aí seria a intenção aí do produtor ou do redator do texto. Nenhum texto é neutro, né? Todo texto é produzido com objetivos, né? Essa intenção define a escolha das palavras, o tom do discurso, a estrutura das frases, o suporte que o texto será apresentado, né? Então, a intenção é que orienta o modo como o texto se organiza, né? E aí, o segundo fator que é destacado é o jogo de imagens mentais entre os interlocutores.
Isso significa que tanto quem escreve, tão quanto quem lê, criam representações uns dos outros, né? O autor, ele escreve pensando em quem vai ler, ou seja, ele constrói ali uma imagem do seu público e adapta o texto a ela. Ao mesmo tempo, evidentemente, ali o leitor, né, ele passa também ali por esse processo, porque ele faz suposições sobre quem escreveu, né, sobre a autoridade que a pessoa tem. Então, sobre as intenções, né, sobre o que o espera do leitor. Então, essa troca implícita, né, de expectativas e representações influencia diretamente ali no modo como o texto é produzido. Professor, como é que é isso na matemática? Simples, gente. Imagina aí um professor de matemática e ele vai elaborar o enunciado de um exercício, né? Então, ele considera o nível da turma e constrói a questão com base naquilo que ele acredita que seus alunos conseguem entender, né? Evidentemente, a gente precisa fazer isso, né? Então, já o aluno, ao ler esse enunciado, né, ele interpreta não apenas o conteúdo explícito ali, mas também o que acredita ser a intenção do professor. Então, o tipo de resposta esperada, o grau de dificuldade, né, o conteúdo que é cobrado, esse jogo faz parte do processo textual e precisa ser considerado ali na leitura crítica, né? Então, ao compreender que o texto, a textualidade envolve mais do que a estrutura gramatical, a gente acaba percebendo que produzir e interpretar texto exige consciência de intenção, contexto, público-alvo e uma representação multa, né? E aí é quem lê, mas também é quem escreve. Bom, para que um texto ele seja compreendido, é necessário avaliar sobre 3 aspectos aqui principais: o pragmático, o semântico, o textual e o formal, né? E cada um tem ali a sua atuação. A gente viu que o pragmático tem ali a questão da atuação informacional e comunicativa, analisando ali todo o contexto, né? O semântico conceitual, que vai estar ligado ali à coerência do texto. Um texto coerente é aquele que apresenta uma progressão lógica, né, de ideias sem contradições internas e que permite construir um sentido ali de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira clara, né? E por fim, a questão formal, né, que é a coesão textual. Coesão diz respeito à conexão entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos, né? Garantindo, claro, que o texto ele tenha fluidez, que o texto ele tenha continuidade, que o texto exista, né, de maneira eficiente. Pessoal, encerrando aqui o nosso encontro, vamos compreender a diferença entre 3 formas fundamentais de produção de texto, né? Que pode ser, teoricamente, um terror para os professores de matemática, mas que nada é, tecnicamente dizendo, né, construções ativas dos nossos alunos dentro da nossa vida acadêmica, né, e dentro da nossa vida escolar também. 3 tipos: descrição, narração e dissertação. Cada uma delas possui uma estrutura própria, né, os objetivos específicos. E, claro, maneiras diferentes de organizar as informações. Então, descrição. Descrever é representar com palavras as características de algo ou de alguém. O objetivo da descrição é apresentar detalhes sensoriais, né? Como é, o que se vê, o que se sente, o que se percebe, né? Então, podemos descrever uma pessoa, um lugar, um objeto, ou até mesmo uma sensação, né? Bem simples, aí para a gente poder se organizar. Já a narração, ela é um tipo de texto ali que conta uma história. Então, ela envolve ali ações, personagens, há ali a presença do tempo, né, e de espaços que são definidos. Então, a narração, ela pode ser real, mas também pode ser fictícia, né? E tem como elemento central ali um acontecimento, né? Que vai ali percorrendo uma sequência lógica, né, claramente aí. E a dissertação, que é a modalidade aí mais usada nos ambientes acadêmicos, né? Na dissertação, o autor ele defende ali uma ideia, um ponto de vista, utilizando argumentos lógicos, né? Dados, né? E exemplos ali, enfim. Então, é um texto estruturado com introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E a dissertação é muito usada, né, nas redações ali de vestibular, prova discursiva, artigos científicos, né, relatórios que vocês vão produzir ainda. Então, o foco vai estar na clareza das ideias, né, na consistência ali dos argumentos. Resumindo, descrição apresenta característica, né, aparência, cor, forma, textura. A narração,
ela relata fatos, acontecimentos com personagens, né, tempo e espaço. Dissertação defende ali uma ideia com base ali em argumentos e lógica. Então, compreender essas diferenças também ajuda, né, a escolher aí a forma textual adequada conforme o objetivo de comunicação e o tipo de tarefa proposta. Então, seja na escrita acadêmica ou profissional, saber quando descrever, narrar ou argumentar faz toda a diferença, né, na clareza e na efetividade do texto. Pessoal, grande abraço, né? Foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês para os nossos bate-papos semanais, né? E até o nosso encontro número 3. Estudem, procurem aprofundar, né? Dentro dos textos que são propostos para vocês, que nós teremos sucesso, com certeza. Grande abraço e até a próxima.